Olá, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Bom, como eu tinha comentado, com vocês no sábado, existe um compromisso, de responsabilidade com vocês. E por que eu decidi fazer essa aula hoje falando sobre como identificar as emoções negativas e como que a gente lida com essas emoções? Porque eu percebo que nos meus atendimentos algumas pessoas se sentem muito perdidas quando elas vão expressar, dizer o que estão sentindo, por falta de clareza mesmo, de entendimento do que significa as emoções, o que é sentimentos, o que são pensamentos, como que eles surgem. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje nessa aula. Vamos falar também sobre frustrações, sobre luto e outras emoções que vocês colocaram lá na caixinha. Eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que escreveram as emoções que são muito difíceis para trabalhar. Então sejam todos muito bem-vindos. Já peço para que vocês encaminhem essa aula para 2 pessoas, para que a gente possa entregar esse conteúdo. Faz tempo que eu não faço aula aqui, então eu decidi fazer essa aula porque eu acredito que é importante a gente falar sobre essas emoções, é importante a gente falar sobre a ansiedade. Eu tenho percebido que tem aumentado as pessoas que têm vindo até mim com um questionamento sobre a ansiedade pós a pandemia. Algumas pessoas perderam muito entes queridos nesse período, nessa época. E assim, o que eu tenho percebido, pelo menos nesse mês de outubro, é que das pessoas que eu atendi, de 10 pessoas, 4 pessoas vieram com essa queixa de ansiedade, de não conseguir mais lidar com o luto. Então, a gente precisa entender quais são essas fases, O que desencadeia a ansiedade, o que está relacionado com essa sensação, com essa tristeza profunda de não conseguir lidar com o luto. Se fala muito pouco, sobre essa questão porque já gera uma certa tristeza. Então é importante a gente também conversar sobre isso, O luto, eu sei que é uma despedida, de uma pessoa que a gente ama, às vezes é de um ciclo, mas ele também simboliza algo de renovação. Então, por isso que eu decidi fazer essa aula hoje. E ela não vai ser muito longa, tá? Eu prometo que vai ser curtinha, só para a gente entender melhor quais são as emoções negativas mais difíceis de ser trabalhada e o que está por trás disso tudo. Mas eu vi que muitas pessoas entraram e eu preciso saber se a conexão está boa, porque eu não estou vendo nenhuma movimentação aqui de aceno, de boa noite. Tem alguém aqui comigo? Quero que vocês me falem para eu iniciar aqui a nossa aula. Renata está aqui, boa noite, querida. Bom, espero que tenha mais pessoas aqui comigo na aula, Eu ainda não decidi se vai ficar salvo. Mas vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre as questões da emoção, isso está relacionado com a aula de hoje, Tá sem áudio? Porque o que acontece, A emoção nada mais é que uma ação para um movimento, Um ato de movimento. Ou seja, é uma agitação dos sentimentos. E hoje eu tive aí uma experiência quase que deu ruim, gente. Quase que eu não consigo estar aqui ao vivo com vocês. Eu voltei da padaria, eu moro perto aqui da padaria. Quando eu voltei, eu estava prestes a entrar aqui no portão do apartamento e eu vi um cachorro pastor alemão. E foi tão rápido que só olhei para o cachorro, pensei, esse cachorro vai vir para cima de mim, ele vai me morder, porque ele abaixou, e já veio para o ataque. Então ele escapou de alguma residência aqui perto do condomínio. E aí na hora que eu olhei para ele, só não deu nem tempo de finalizar o meu pensamento, ele veio para cima de mim. E no que ele veio para cima de mim,
foi muito rápido, né? Eu dei um pulo para trás, mas ele pulou em cima de mim. E aí nessa hora surgiu um menino, acho que tinha uns 8 anos de idade, e ele deu um comando pro cachorro, o cachorro sentou, mas assim, foi por muito pouco, né? O cachorro é grande e ele veio pra cima de mim e eu cheguei em casa, eu comecei a tremer, né? Que eu levei um susto danado e nessa hora tava passando uma mulher com uma criança, então, né? Foi perigoso, assim, o cachorro escapou mesmo de alguma residência. Mas aí eu lembrei da aula de hoje. Por que eu tô comentando isso para vocês? É importante a gente identificar quais são as sensações que a gente carrega no nosso corpo quando a gente se depara com uma emoção. Nesse momento eu tive medo e gerou muita ansiedade, porque a hora que o cachorro veio, o cachorro é grande, quando ele veio para cima de mim, eu só pensei, vai dar merda, não vou conseguir escapar. E ninguém ali na rua que presenciou a cena veio ajudar, né? Ninguém perguntou se eu fiquei bem, nada. Mas o menino, eu acho que era do menino, o cachorro, não sei. Ele deu um comando pro cachorro, o cachorro sentou. Na mesma hora que ele pulou, ele sentou. E aí eu lembrei da aula de hoje, né? Que assim, uma das sensações que a gente carrega no corpo quando a gente se depara com uma situação de medo e ansiedade é que o nosso corpo esquenta. E o sangue ele esquenta na região, né, do pescoço para baixo, ou seja, nosso rosto geralmente fica gelado, pálido, porque o nosso corpo ele entende que o que necessita de sangue é as nossas pernas, porque quando a gente se depara com um momento de medo e ansiedade, a gente se prepara para fuga, ou seja, a gente se prepara para fugir dessa situação. E aí foi interessante porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito nervosa, porque realmente, né, eu quase caí no meio da rua, eu lembrei da nossa aula e por isso eu quero já iniciar conversando com vocês sobre a questão das emoções. Aprender a lidar com as emoções não é uma tarefa muito fácil. Primeiro a gente precisa identificar quais são as emoções que eu carrego dentro de mim, que é mais difícil de comandar, de lidar com ela. As emoções, elas são agitações dos sentimentos. Sentimentos é algo diferente da emoção. Sentimentos é algo que eu presenciei, estou vivenciando através da emoção, então eu gero um sentimento, né? Mas assim, são coisas que sempre caminham juntas, né? Que são as funções do nosso corpo, que é os pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Então, quando eu tenho uma emoção, o meu corpo ele reage, né? É algo fisiológico, é algo de sobrevivência também, né? Então, se eu tenho uma emoção, eu vou ter uma ação, uma reação. E aí, pra gente começar a entender, lá na caixinha, né? Eu até anotei aqui pra gente entender melhor sobre essas emoções. Teve muita questão de rejeição, abandono, injustiça, traição. Essas são emoções que a gente carrega da nossa infância. Então é algo que a gente não desenvolve na vida adulta. É algo que a gente não aprendeu a lidar quando a gente era criança, por falta de entendimento, de amadurecimento. Então a gente não consegue expressar quando é criança, né? E ali da fase do 0 aos 7 anos que a gente está desenvolvendo o nosso caráter, a nossa personalidade, a gente só está observando. A gente observa o comportamento dos pais, daqueles que convivem com a gente, então a gente vai tendo entendimento através da observação. E a gente muitas vezes não consegue, muitas vezes não, né? A criança ela não consegue dizer, olha, estou sentindo ansiedade, estou me sentindo frustrada, estou me sentindo rejeitada. Ela não consegue falar, mas ela está sentindo. E aí quando vai para a vida adulta e se depara com essas emoções e não consegue lidar, é porque você precisa olhar para o seu passado, você precisa trabalhar nessas feridas emocionais. Elas são feridas emocionais. E esse é o primeiro ponto. Aí as outras emoções que teve muita repetição, que é raiva, ansiedade, frustração, luto e autocobrança. A quantidade que veio de luto também me surpreendeu, né? E é como eu falei para vocês, tem aumentado a demanda de pessoas que vêm com esse questionamento de ansiedade
principalmente depois da pandemia. É algo que a pessoa não tinha com ela? Tinha. Porém, como nunca foi trabalhado, isso desencadeou quando passamos, né? Todo mundo, quem não teve uma crise de ansiedade nesse período tão difícil, né? Assim, a ansiedade, ela é um excesso de preocupação com o futuro. E naquele momento, naquela fase que a gente estava passando por isso, o futuro era muito incerto, a gente nem sabia como iria ficar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas até hoje carregam as sequelas desse acontecimento, né? Então, é importante a gente começar a compreender sobre cada uma dessas emoções, né? Primeiro, entender que as emoções, ela vêm como um ato de sobrevivência, né, para a gente agir e reagir diante às dificuldades, mas para eu começar a lidar com isso, eu preciso desenvolver a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade, é a habilidade de lidar com as emoções negativas diante de uma situação difícil, né? Quando eu tenho uma sabedoria, quando eu tenho uma clareza, de analisar, de compreender que é só uma fase, que é um problema que eu não levo para mim como pessoal, entendo que o outro tem a dificuldade dele, eu também tenho a minha dificuldade. Eu tenho percebido que tem aumentado as pessoas se sentindo frustrada. Ontem mesmo, né, eu acho que assim, eu estou passando por um período de provações. Eu estou fazendo até a autoanálise, porque é algo que eu preciso concluir também o meu curso de psicanálise. E é uma das questões que eu levei hoje para a sessão de terapia, é a questão das pessoas tendo... porque assim, eu mexo muito com a internet, né? Como vocês já perceberam. Mas eu tenho percebido que tem aumentado as pessoas que têm vindo até aqui me julgar, me criticar, dar palpite nos meus atendimentos. E aí eu percebo que assim, a gente precisa lidar com aquilo que nos incomoda para a gente não jogar isso em cima de outras pessoas. Eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar ainda, porém as pessoas se acharem no direito de vir falar qualquer coisa, às vezes que me ofende. Antes eu não respondia, agora eu já respondo, sabe? Não de uma forma tão grosseira como a pessoa me manda mensagem. Mas eu respondo, olha, não está satisfeita? Está convidada a se retirar das minhas redes sociais. Porque, assim, as pessoas por trás, né, às vezes de um fake, elas se empoderam, elas falam qualquer coisa que pode nos machucar, mas é uma frustração dela, é um ponto a ser trabalhado dentro dela. Por isso que é importante quando a gente está diante de uma emoção negativa e quando a gente principalmente passa pela frustração, que foi aqui uma das emoções que mais tiveram aí, que mais colocaram na caixinha. O que é a frustração? É uma dor emocional, né? Uma decepção muito forte. E como que eu lido com a frustração? Quando eu compreendo quais são os meus valores, quais são as minhas capacidades, habilidades, eu saio desse estado emocional muito mais rapidamente. Só que se a frustração do outro é jogada para cima de mim de uma forma, né, que a pessoa é agressiva, e se eu não tenho esse entendimento, eu levo para mim como se fosse algo meu, né? Então, quando eu compreendo que é somente uma questão da outra pessoa, eu deixo com ela o que é dela, posso analisar se isso realmente fez sentido ou não para mim, e se eu escolho levar isso para minha vida, né? Então, assim, uma das coisas que eu levei hoje para a sessão foi essa questão de administrar tudo isso, né? Eu tenho, não sei se vocês perceberam, até ficado menos presente aqui nas redes sociais, porque assim, são pessoas que não conhecem muito bem sobre o meu trabalho, mas insistem em dizer de uma forma negativa aquilo que desconhece, né? Então, assim, a internet às vezes dá muito poder para essas pessoas que não sabem utilizar elas de uma forma positiva. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a frustração, ela faz parte e é natural, todo ser humano já passou e vai passar por mais momentos de frustração. A frustração nada mais é que essa expectativa que a gente gera e aí algo que a gente deseja muito, ele não é realizado, não é concretizado. Mas não tem nenhum problema em passar por uma frustração. O problema é como você vai lidar com ela,
né? Então, quando a gente passa por esse período de frustração, por essa fase, por esse momento, gera-se vários sentimentos de raiva, tristeza, chateação. E como que você lida com isso, né? Vocês que estão aqui comigo, como que vocês lidam com essas situações? Vocês já perceberam isso em vocês? Por exemplo, hoje quando eu tive essa situação de medo, a minha reação foi dar um salto para trás, ou seja, eu só não saí correndo porque o cachorro ia me pegar se eu saísse correndo. Mas algumas pessoas ficam paralisadas, né? Algumas pessoas não conseguem reagir. Então, você entender qual é a emoção negativa que está mais presente na sua vida é o primeiro passo. Segundo passo é como que você reage. Qual é a sua ação diante de uma situação negativa, de uma emoção negativa? E aí, quando você começa a entender, você consegue também analisar qual é a ação que te acalma, né? Por exemplo, se você está com muita raiva, qual é o estado, qual é a ação que tira você desse estado? Algumas pessoas vão correr para, né, descontar essa raiva, né? Uma das coisas que hoje a minha psicanalista disse que eu falei para ela, tô me sentindo, tem uma raiva guardada dentro de mim, porque assim as pessoas parece que insistem em tirar minha paz. E eu não faço nada para provocar algumas pessoas, mas as pessoas me provocam, né? E isso vem atrás de algumas fakes, né? Aqui nas redes sociais. E aí ela disse assim, mas como que você extravasa essa raiva? Você faz atividade física? Aí eu falei para ela, faço yoga, faço caminhada, faço alongamento. Ela disse, não, você precisa extravasar a raiva. Você precisa suar, você precisa fazer algo que desafie você. E aí ela falou, vai correr, vai fazer musculação. Eu odeio fazer musculação, já tentei várias vezes. Ela disse, porque você precisa extravasar isso para fora, porque senão vai começar a te fazer mal. E realmente a gente precisa se conhecer. Então o primeiro ponto também dessas ações aí é você se conhecer. O que te acalma, né? Vai fazer algo. E assim, algo que eu aprendi na minha vida, eu me desafio a fazer coisas diferentes. Porém, eu não tenho muita constância, mas eu me desafio. Algo que você não gosta de fazer e você não faz porque você não encontra uma motivação, enfim. A criança, ela faz o que ela quer. O adulto faz o que precisa. Então, quando eu ouvi essa frase, né, isso fez com que eu realmente saísse e procurasse algumas atividades. Assim, esses momentos, esses meses, está mais de atividades tranquilas por conta da demanda de atendimentos, de cursos, mas é algo que eu tô sentindo falta e eu preciso voltar. Então, realmente, quando ela falou isso pra mim, veio a frase na minha cabeça, né? Criança fazem o que elas querem, o adulto faz o que precisa. Então, assim, se você ficar esperando o momento de motivação, de estar mais disposto para começar, isso não vai acontecer. E aí eu já comprei uma corda, vou começar a pular corda, até peguei umas aulas aqui. E é algo que eu gosto de fazer, é algo que vai descarregar essa energia que está acumulada dentro de mim. Então, a gente começar a se conhecer é o primeiro passo. É o primeiro passo para a gente se livrar dessa emoção que está guardada dentro de nós. Se a gente vai acumulando, vai chegar uma hora que isso vai transbordar. E isso vem em reação no nosso corpo, em dores, em desconforto. Muitas vezes a gente adoece porque a gente está guardando a emoção. O segundo ponto é a gente falar, se comunicar com clareza. Quando eu falo se comunicar com clareza, eu percebo nos meus atendimentos, eu tive que aprender a desenvolver isso na minha vida. Quando algo não estava indo muito bem, eu não falava, ficava quieta, muitas vezes ficava no meu canto, mas não falava aquilo que estava me incomodando. E aí eu comecei a desenvolver essa maneira de se comunicar. E você não precisa ser uma pessoa agressiva nas palavras, mas você dizer aquilo que está te incomodando, você impor limites nas relações, sem ter medo de que o outro vai te rejeitar, que o outro vai te abandonar, que o outro vai deixar de amar você, a outra pessoa pode realmente ficar decepcionado. Porém, é uma coisa que você não tem controle, é como o outro vai reagir, né? Assim como você, quando escutar um não,
talvez você também fique triste, fique chateada. Mas eu aprendi a pôr limites. Eu sei que ainda existe aí algo a ser melhorado, porém hoje eu falo, né? Não de uma forma agressiva, mas eu comunico. Falo assim, olha, não acho que não é desse jeito, não gostei disso, não quero, não me sinto confortável. Então a gente vai aprendendo a lidar e se comunicar. Quando a gente se comunica com clareza, o outro ele não tem uma bola de cristal para tentar adivinhar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. O óbvio precisa ser dito, né? Às vezes a pessoa não fala, quer que o outro, né, só pela sua expressão adivinhe o que você está sentindo. E não é bem nessa linha, né? Nesse sentido que a gente tem que levar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aqui parece que caiu a conexão. Tem alguém aí? Bom, e aí, quando a gente se conhece, né, já que vocês estão aí comigo, quando a gente se conhece, eu trouxe até algumas perguntas para você se refletir. Porque assim, quando a gente traz perguntas, faz com que a gente estimule o nosso cérebro a pensar, isso traz mais reflexão. Você já parou para pensar o que mais te irrita? O que você quer para sua vida? E aquilo que você não quer? Quais são as situações que tiram você do seu estado de espírito? O que é mais difícil para você lidar? Como que você reage diante dessas situações difíceis? E aí, quando eu entendo, eu faço essa reflexão, eu começo... Ai, que saudade de você também! Quando a gente começa a entender o que a gente precisa, qual a emoção que a gente precisa desenvolver, o que te acalma, o que tira você desse estado emocional. A Rê falou assim, vai fazer aula de bike, né? Provavelmente a Rê, quando tá estressada, com raiva, ela tem aí os mecanismos de defesa do corpo dela, que é extravasar essa energia, né? Que tá acumulada, que ela tá guardando. Então, a gente colocar essas ações para que a gente possa sair dessas emoções negativas vai nos ajudar a desenvolver também a inteligência emocional. Repetindo aqui, inteligência emocional é a capacidade, a habilidade de lidar com as emoções negativas. Se eu estou, por exemplo, num relacionamento e eu percebo que aquilo não tá legal, não tá saudável, eu saio desse relacionamento. E aí eu vou analisar o que deu certo e o que deu errado nesse relacionamento. Então, o perfil dessa pessoa não coincidiu com o que ele dizia, com o que eu queria, com os meus valores. Então, eu fiz essa análise, eu vou procurar uma pessoa que não tem esse mesmo perfil. Agora, se eu percebo que eu estou conectando com o mesmo tipo de pessoa, que tem uma postura, um comportamento parecido, isso é um padrão de comportamento do sistema, então precisa ser trabalhado isso de uma forma pelo olhar sistêmico, através do olhar da constelação familiar. Só para vocês entenderem, né, que nem tudo é sistêmico, tem coisas que a gente precisa trabalhar no nosso passado, que também pode ser trabalhado através da constelação familiar, mas repetindo aqui, a questão das feridas emocionais, abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça são feridas emocionais, algo que a gente desenvolve lá na nossa infância. Tem coisas que são genéticas, que a gente carrega do nosso sistema familiar, algumas coisas são crenças, ou seja, algo que a gente ouve e observa também. Alguns são padrões familiares, mas outras questões a gente precisa analisar o contexto todo, né? Como eu comecei falando aqui um pouquinho da frustração, eu só quero dizer para vocês que a gente precisa analisar muitas vezes a probabilidade e as evidências. Vou citar um exemplo aqui. Se você está diante de uma entrevista de emprego e nesse cargo exige inglês intermediário e você sabe que você tem um inglês básico, então essas são as evidências. E qual que é a probabilidade de você não ser aceito nessa vaga?
A chance, né, a probabilidade é grande, porque se você passa por um teste, por exemplo, de inglês, você não vai se sair muito bem. E aí você vai, mesmo assim, sabendo disso, você vai para a entrevista. E aí você vai se sentir frustrado, porque você tinha as evidências, você sabia quais eram as probabilidades, e mesmo assim você insistiu em passar por essa experiência. Então é importante você analisar, nesse caso de frustração, quais são as evidências e as probabilidades. Será que está conectado com os seus valores, com as suas habilidades? Porque é algo natural a gente passar por frustrações. Isso está relacionado com as nossas expectativas exageradas. Muitas vezes nós não analisamos, nesse caso, a gente até analisa, mas ainda existe aquela esperança de que vai dar certo, né? Depois eu desenvolvo essa habilidade. Então, quando a gente tem uma expectativa muito desconectada com a realidade, isso gera-se uma frustração, né? Mas como eu lido com essa frustração, né? Primeiro, entender quais são os sentimentos que está desencadeando. Tristeza, raiva, angústia. O que desperta em você quando você está diante de uma situação que deixou você frustrado? Isso é muito importante, tá? Entender também que não existe uma receita pronta, né? Você analisar quais são as suas habilidades, desenvolver as habilidades que você precisa, tirar a lição dessa fase, desse acontecimento, dessa situação, vai te ajudar a ter mais resiliência. E aí você se fortalece, né? Você entende que é algo que passa e que depois você tá pronto para outra, né? Luto. Gente, o luto, deixa eu ver aqui se eu falei sobre as outras, né? Que foi a questão da ansiedade, vou falar um pouquinho mais da ansiedade. A autocobrança, né? Tudo isso vai gerar uma certa autocobrança em nós. Mas o luto, eu achei bem interessante, né? Como eu falei para vocês, isso vem aumentado nos meus atendimentos, mas a questão do luto, quando as pessoas elas não conseguem lidar com isso, e aqui é importante a gente entender que o luto é um processo. Existem 5 fases do luto. É a negação, raiva, barganha, tristeza e aceitação. Muitas vezes não acontece nessa mesma ordem e nem todo mundo vai vivenciar essas fases, tá? Porém, é importante, o primeiro passo aí você entender esses sintomas, essas fases que é comum. Os 12 meses de luto, é normal a pessoa sentir mais tristeza, mais angústia, porque é o processo do luto. Só que quando isso se estende para mais de 12 meses e a pessoa ainda não conseguiu lidar com essas emoções que são, né, de angústia, tristeza, às vezes revolta, raiva, ela se torna um luto patológico e nesse caso precisa da intervenção de um profissional. Tá? Porque ela já se transformou em uma doença, ela precisa ser analisada pelo olhar de um profissional. Então, para vocês entenderem, né, sobre essa questão, como que a pessoa lida com o luto vai depender de cada pessoa, de como essa pessoa teve esse rompimento desse laço afetivo com essa pessoa que se foi, qual é a forma que a pessoa foi. Por que eu falo qual foi a forma que a pessoa se foi? Porque às vezes existe ali uma pessoa da família que está muito doente. Então, é meio que a pessoa já está se preparando que essa outra pessoa, esse ente querido, alguma hora, algum momento, vai precisar se despedir. Mas quando acontece, por exemplo, um acidente de carro, a pessoa sai de casa, se despede da família e acontece um acidente. E a pessoa recebe essa notícia. É um choque, né? Então, por isso que tem que analisar todas as situações. Então, vai depender de como foi esse rompimento desse laço afetivo da pessoa, com quantos anos a pessoa tinha, porque às vezes uma pessoa que é mais idosa, é o ciclo da vida, a pessoa ir embora, né? Não que a gente esteja preparado, mas às vezes a gente compreende mais rapidamente do que um caso quando é uma criança. É mais dolorido, né? É mais difícil de entender. Então esse é o primeiro passo, né? Entender essas fases, sintomas e sinais. O segundo é entender que é um processo natural.
né? Que vai existir aí uma demanda de tempo para você se curar, para você começar a agir, reagir. Não significa que você não vai sentir a tristeza, isso é necessário você se permitir sentir todas essas fases, todas essas emoções, mas é importante também que você converse sobre aquilo que você está sentindo, que eu percebo que muitas pessoas, elas são os pilares, né? Ela é o pilar principal da família, ou seja, ela é aquela pessoa que os outros vão olhar para ela e falar assim, nossa, você é a fortaleza da família, né? Que bom que você é essa pessoa forte, só que por dentro ela tá sentindo muitas emoções e ela não consegue verbalizar, ela não consegue pôr para fora, porque ela acredita que se ela mostrar a vulnerabilidade dela, os outros não vão conseguir sair desse estado sozinha. Então ela acaba se colocando nesse pilar de força. Só que o problema disso é que lá na frente a vida irá cobrar essas emoções que não foram vividas, essas emoções do luto. É importante a gente se permitir sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir a decepção, que isso vai fazer com que você vá amenizando dentro de você com o tempo tudo isso que você está sentindo, ou seja, você vai começar a digerir. Só que chega um momento, se você guarda muito para si, não conversa com ninguém, não compartilha o que você está sentindo, uma hora a vida vai te cobrar, tá? E às vezes a pessoa adoece por guardar tanta coisa para ela. O terceiro passo é perceber quais são os sentimentos que você carrega, né? Às vezes, quando se perde alguém querido e não tem a oportunidade de dizer o quanto ela é importante, o quanto, às vezes, né, a pessoa falece ou o outro não conversa com essa pessoa, se sente muito culpado, tem arrependimentos. Então, entender quais são os sentimentos que você está carregando em relação a essa pessoa que se foi e procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Eu percebo que algumas pessoas, eu tive um atendimento, foi semana passada, de uma filha que disse, eu precisei sair trabalhar e nesse momento que eu saí de casa, a minha mãe faleceu. E eu me sinto muito culpada, porque se de repente eu estivesse do lado dela, eu teria socorrido ela. Mas aquela situação que a mãe dela estava, não tinha o que fazer. Não foi culpa dela, não foi a culpa de quem estava cuidando da mãe dela, simplesmente foi uma fatalidade, foi um ciclo da vida, né? E de repente até a mãe, por sentir que ela tinha esse apego muito forte em relação à mãe, escolheu o momento para se despedir a hora que a filha não estava por perto, porque ela não queria que a filha tivesse, né, essa imagem dela falecendo em seus braços. Então é importante vocês identificarem as emoções, tá? E como eu falei para vocês, como a gente lida aqui com as emoções vai depender muito da cultura do seu sistema familiar, de como você foi educado. Pessoas que lá na infância escutaram, né, engole esse choro, ou era podado quando sentia muita alegria, né, de extravasar, elas vão guardando muito para si. E essas pessoas, elas tendem a, lá no futuro, ter essa dificuldade, né? E a gente sabe que as emoções não trabalhadas, elas vão gerar em doenças, né? Aquelas doenças, dores psicossomáticas, né? Que é o corpo que não está suportando mais carregar essas emoções. Me falaram também sobre o estresse. O estresse nada mais é que a sobrecarga de responsabilidade. Então, assim, precisa analisar quais são as responsabilidades que você está carregando, que você não está delegando. Geralmente as pessoas que ficam mais estressadas são as pessoas mais controladoras, aquelas que querem tomar tudo para si, querem cuidar de tudo, acreditam que o outro não vai fazer melhor, não vai fazer do jeito que ela gostaria. E agora, pessoal, eu quero que vocês falem para mim se ficou faltando aqui eu falar sobre alguma emoção. Eu peguei aqui o resumo da caixinha. Vocês gostariam de compreender alguma emoção? Alguém se identificou com alguma delas? Cadê vocês? Eu acho que
aqui das emoções que foram faladas, a questão claro, né, tem as feridas emocionais, rejeição, abandono, que são as feridas mais profundas, que devem ser trabalhadas sempre para serem entendidas, porque a gente coloca muito isso nas nossas relações. E eu não falo só relações afetivas, relações de trabalho. Quem carrega a ferida emocional da rejeição, ela procrastina demais, né? Porque ela cria uma autossabotagem, que ela vai se rejeitar também na vida, no trabalho, enfim, deixa sempre ela no menos, né? Isso tem a ver com não gostamos de aparecer. Em qual sentido, Débora? Sim, a gente assim, o luto é algo que a gente precisa olhar para esses sentimentos, né? Às vezes a gente carrega uma certa culpa, um arrependimento de não ter dito, né, o quanto a gente amava aquela pessoa, o quanto a pessoa era importante para nós, a maneira como essa pessoa vai tão repentina, isso vai deixar muitas marcas na pessoa. Não gosto de me expor. As pessoas que não gostam, né, têm uma dificuldade de se expor, Débora, muitas vezes carrega essa ferida da rejeição. Porque quando eu estou exposta, ou também a ferida da humilhação, tá? Quando eu estou diante de algumas pessoas, quando eu preciso expor uma ideia, eu me rejeito porque como seria para mim não ser aceita? Alguém falar, olha, eu não concordo com você, você tá errada, né? Ou simplesmente a pessoa, né, que ela tem essa ferida, ela é uma pessoa mais retraída, ela gosta de ficar mais escondidinha, né? Eu já compartilhei aqui algumas vezes com vocês que eu tive que trabalhar muito isso em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, então eu chegava escondida nos lugares, geralmente ficava no cantinho, calada, não queria chamar atenção. Uma das coisas que eu fiz esse ano foi o grupo de constelação familiar, é algo que eu carregava internamente comigo, essa questão, como seria para mim ser o centro das atenções, todo mundo olhando para mim. Então eu sempre criava uma desculpa para não fazer o grupo de constelação familiar, porque no fundo eu tinha um medo de ser rejeitada. E se alguém me julgasse, se alguém me criticasse? Mas quando a gente não sabe, né, não domina uma situação, um conteúdo, simplesmente a gente pode falar, olha, nesse momento eu não sei o que isso significa, mas eu vou procurar saber. E aí eu te passo. Quando, assim, sabe, é algo tão simples, mas quando eu comecei a fazer esse movimento, eu fui perdendo a vergonha, eu fui me colocando nesse lugar de humildade. É claro que a gente precisa trabalhar profundamente a questão dessas feridas, como eu falei para vocês, abandono e rejeição é as feridas que mais nos aprisiona para o menos, ou seja, a gente fica paralisado, a gente deixa de fazer, porque como que né, ser rejeitada pelas outras pessoas. E aí a gente acaba fugindo, né? A gente cria essa máscara do escapista, ou seja, melhor eu fugir dessa situação do que ter que passar por isso novamente, porque o nosso corpo ele registra memórias e as memórias vêm do nosso passado, né? Então a gente sempre vai criar esse mecanismo de defesa, porque o nosso inconsciente ele está nos protegendo de não ter que passar por isso novamente. E aí o que eu quero dizer para vocês que tudo isso tem um caminho, tá? Se hoje eu converso aqui abertamente com vocês, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento e ainda faço isso na minha vida, porque a gente chega um momento da nossa vida que a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, é preciso procurar a ajuda de um profissional. A constelação familiar, ela pode ser aí um grande start na sua vida. Quando você identifica, e hoje mesmo eu estava tirando minha sobrancelha e teve uma pessoa que falou, olha, eu não conhecia a constelação familiar, mas eu ouvi você falar, eu comecei a me interessar, mas você pode explicar para mim o que isso significa? E eu expliquei para ela de uma forma bem resumida.
A constelação familiar, ela tem um olhar de fora da sua vida, ou seja, ela vai analisar a sua vida, de onde vem aquele emaranhado, aquele nozinho que conecta você com o menos, seja com a dificuldade do seu pai, com a dificuldade da sua mãe ou com dos seus ancestrais. Quando existe um desrespeito das leis sistêmicas no sistema familiar, e é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, ou seja, alguém desrespeitou essa ordem. E aí gera-se conflitos na família, onde filhos não respeitam pais, onde pais não conseguem estar presente na vida dos filhos, estar disponível 100% emocionalmente na vida dos filhos, quando existem problemas de vícios, dívidas, escassez, ou seja, quando essa dificuldade ela é muito recorrente na vida da pessoa, é porque existe um padrão de comportamento, onde faz com que você venha identificado com essas pessoas que não foram vistas com bons olhos. E aí, o que nos prende a esse sistema sempre é essa falta de liberação, ou seja, eu preciso reverenciar os meus antepassados, aqueles que passaram por essas dificuldades, para que eu tenha autorização de fazer de uma forma diferente. Enquanto eu não reconheço isso, eu vou acabar repetindo os mesmos padrões de comportamento. Então eu venho com um sentimento muito parecido com o do meu pai, com o da minha mãe, ou com o dos meus avós. E aí essa pessoa falou assim, ansiedade tem alguma coisa relacionada com a visão sistêmica? E o que eu posso adiantar para vocês é que sim. A ansiedade, existem algumas dinâmicas, é lógico que para saber de onde isso veio, eu preciso abrir uma constelação. Mas algumas dinâmicas que acontecem no sistema familiar. Abortos que não são reconhecidos, ou seja, em alguns casos a pessoa nem tem o conhecimento que ela sofreu um aborto. Ela acreditava que ela estava grávida e aí teve um sangramento, ela perdeu essa criança. E aí logo em seguida ela teve outro filho, ou seja, o útero ele é uma caixinha de vibração de energia, onde registra memórias. E esse útero ele precisa de 6 meses para cicatrizar, para regenerar. E aí quando se tem um filho, né, por falta desses conhecimentos, desse entendimento, tem um filho logo em seguida desse aborto, o filho vem conectado com esse sentimento de exclusão. E aí pode-se gerar sim a ansiedade, a insegurança, o medo, tá? Esse é um dos fatos, é uma das dinâmicas. Outra dinâmica é você ter se sentido abandonado pela sua mãe, né? Alguma dinâmica aconteceu nesse sistema que a mãe de repente não conseguiu amamentar o filho ou a filha, teve algum problema no parto, teve que ficar distanciado dessa criança, seja porque a criança nasceu com um problema de saúde ou que a mãe teve complicações pós o parto. Então existe esse afastamento de mãe e filha ou mãe e filho. Gera-se esse sintoma da ansiedade. É quando você percebe que desde muito cedo a criança já tem um problema de ansiedade, aquela criança que não consegue esperar, tem que ser tudo da hora dela, sente muito medo quando o pai ou a mãe se distancia, crianças com problemas de insônia que não conseguem dormir à noite, tudo isso são sintomas sistêmicos que você pode trabalhar já desde cedo pelo olhar da constelação familiar, tá? A partir dos 10 anos a criança já consegue se constelar ou a mãe vem constelar pelo filho, a mãe tem autorização de fazer esse movimento. Outra dinâmica também é quando se perde alguém tragicamente na família, né? E aí, algumas pessoas não se comenta muito, né? Sobre quando existe um acidente, por exemplo, de moto, de carro e a pessoa se vai, né? Então não é falado muito sobre esse ente querido. Só que a criança, ela é muito sensível. Ela percebe que de repente alguém está sofrendo com essa história e ela vai se identificar com essa dor, com esse sofrimento. Então existem várias dinâmicas que podem estar relacionadas com o sintoma da ansiedade. Tudo pode ser trabalhado através do olhar da constelação familiar, desde que a pessoa ela esteja disposta a vir olhar para essa dificuldade aberta, né, para procurar mesmo o entendimento e trabalhar isso. E quando ela vem para a constelação familiar, não é só ela que recebe benefício, são as pessoas envolvidas na constelação familiar, tá? Então, o que eu posso deixar aqui para vocês
como aprendizado mesmo e reflexão, aprendam a observar quais são as emoções mais negativas que vocês carregam, que vocês precisam trabalhar. Você sente medo, você se sente que sempre diante de algumas situações no trabalho ou no relacionamento você se sente rejeitado, você ainda carrega a dor do luto dentro de você que não consegue trabalhar isso. Quais são as emoções que você carrega dentro de si, que é aquela mais difícil de lidar? Depois, quais são as sensações que você carrega no seu corpo? A raiva, por exemplo, a gente aquece muito as mãos, porque ela manda um mecanismo de reação. Por isso que muitas pessoas são impulsivas, que quando se tem um momento de raiva, algumas partem para agressão física, né? Porque o sangue ela vai tudo para nas mãos, né? Ou seja, as mãos está relacionado com ação e ação está relacionado com o pai. Então, como que você lida com essas emoções? Será que tudo isso que você carrega é só seu? Ou você carrega do seu sistema familiar? As emoções também estão relacionadas aí com a cultura do seu sistema familiar, tá? Bom, espero que tenha feito sentido para vocês essa aula, que tenha ajudado, a dar aí mais clareza para as emoções. Eu quero trazer mais aulas para trazer mesmo entendimento, clareza, como eu comecei falando nessa aula. Algumas pessoas chegam até mim com muita dificuldade de expressar o que estão sentindo, por falta de entendimento do que é emoção, do que é sentimentos, do que é pensamentos, Eu acabei não falando, mas o pensamento nada mais deixa eu até ler aqui para vocês, que eu marquei e eu vou falar, para não confundir a cabecinha de vocês, tá? O pensamento, cadê? Fugiu. Tá aqui, pessoas. Tá aqui, calma, não saiam da aula, da live. Os pensamentos são interpretações, tá? E aí que a gente tem uma interpretação de uma situação que gera-se os sentimentos, tá? Então, emoção são as agitações dos sentimentos que nos geram o ato de movimentar-se. Os sentimentos é algo que a gente experiencia de uma situação vivida e é uma consciência da emoção. Então, todos eles estão relacionados, todos eles andam junto. Quando eu tenho uma emoção, desperta sentimentos que geram pensamento, que geram comportamento, tá? Então é isso, pessoal. Bom, eu decidi que eu vou deixar salva essa aula. E aí, se vocês quiserem assistir novamente, assistam. Compartilhe o feedback de vocês e obrigada por estarem aqui comigo até esse horário, tá bom? Um grande beijo e até mais. Até a próxima aula.